Olá a todos, eu sou o professor Chico e hoje vamos discutir sobre vetores. Mas por que vetores é importante na física? Quando nós estudamos física, as grandezas físicas elas são classificadas em duas classes. As grandezas físicas elas podem ser chamadas de escalar ou vetoriais. A grandeza física chamada de escalar é aquela que fica totalmente definida pelo seu valor e a sua unidade. Já a grandeza física vetorial é aquela que, além do valor e da unidade, eu preciso informar a direção e o sentido para que essa grandeza fique totalmente caracterizada. Quando eu falo grandeza física, é tudo aquilo que envolve a física. Tudo aquilo que você estuda na física é uma grandeza física. Por exemplo, temperatura, massa, energia, potência, tudo isso são grandezas físicas. Então, por exemplo, quando eu falo que a massa de um corpo é 10 kg, saber o 10 e saber o quilogramas é suficiente para entender quanto que vale a massa do corpo. Já quando eu falo para vocês, um corpo deslocou 10 metros, só saber o 10 e o metros não é suficiente para entender como esse corpo deslocou. Eu preciso dar mais informações. Ou seja, eu preciso falar, um corpo deslocou 10 metros na direção norte-sul, no sentido do norte para o sul. Ou seja, eu tendo a informação da direção e do sentido, eu sei plenamente como é que esse corpo está deslocando. Então, diferentemente de massa, deslocamento é uma grandeza vetorial, porque ela precisa da direção e do sentido para ficar totalmente caracterizada. Já massa é uma grandeza escalar, apenas o valor e a unidade são suficientes para caracterizar. Então, toda grandeza física a gente pode dividir em duas classes. Ela pode ser escalar ou vetorial. Quando que a grandeza é escalar? Quando ela fica definida apenas pelo seu valor, que nós vamos chamar de módulo, e a unidade. Apenas o valor e a unidade caracterizam essa grandeza. Nem sempre há uma unidade, mas quando tem, ela tem que ser mencionada. A grandeza dita vetorial é aquela que, além do valor, que eu vou chamar de módulo, e a unidade, além do valor e da unidade, é importante informar a direção e o sentido. Essa é uma grandeza dita vetorial. Módulo, unidade, direção e sentido. É nessa ideia que surge o conceito de vetor. O que é um vetor? Um vetor é um ente matemático que serve para representar uma grandeza vetorial. Representar uma grandeza vetorial é representar ao mesmo tempo três coisas. É representar o valor, a direção e o sentido. Então, um vetor, ele nada mais faz do que ele representa uma grandeza. Ele representa uma grandeza vetorial. Ou seja, representar uma grandeza vetorial é representar ao mesmo tempo três coisas: módulo, direção e sentido. Mas o que é um vetor? Um vetor nada mais é do que uma flechinha. Uma flecha é um vetor. E essa flecha está embutida nela três informações: o valor, a direção e o sentido. Vamos destacar como essas três informações estão embutidas naquela flechinha. Por exemplo, quando nós comparamos essas duas flechinhas, observem que elas têm a mesma direção, horizontal, mesmo sentido, esquerda-direita. A diferença entre elas está no tamanho. O tamanho da flecha representa o módulo da grandeza. Então, o módulo, o valor da grandeza, é representado pelo tamanho da flecha. Então, quando o exercício fala calcule o módulo do vetor, calcular o módulo do vetor é calcular o tamanho da flecha que o representa. Sentido. Observem essas duas flechinhas. Essa flechinha e essa flechinha. Essas duas flechinhas elas têm mesma direção, horizontal. Elas têm mesmo tamanho, mesmo módulo. A diferença é que uma está da esquerda para a direita, a outra da direita para a esquerda. Então, quem é que representa o sentido? É a seta da flecha. A seta da flecha representa o sentido da grandeza. E a direção? O que é a direção? A direção é a própria inclinação da flecha. Ou seja,
aqui eu tenho uma flecha inclinada na horizontal, aqui eu tenho uma flecha inclinada na vertical. A própria inclinação dela representa a sua direção. Quando você tem uma grandeza vetorial, você representa essa grandeza vetorial como, por exemplo, com a letra e uma flechinha em cima. Por exemplo, aqui eu tenho vetor A. A flechinha indica que aqui é uma grandeza vetorial. Essa foi a dica de hoje. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.